Boa noite, vamos estudar a Bíblia. Eu quero trazer uma palavra bem breve para a nossa meditação. E eu tenho um texto grande, eu não vou ler o texto, tá? Então eu vou dar uma reduzida aqui. O texto é 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Esse texto fala sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. O que aconteceu aqui foi que 3 exércitos subiram, isso é, iam subir contra Josafá e todo Judá. E o texto começa assim, ó: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Josafá teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor. O medo é um sentimento que acomete qualquer pessoa. E ele só não pode se transformar em pavor. Ele só não pode se transformar em depressão. Ele não pode se transformar em algo que venha roubar a nossa força. Josafá era o rei de Judá. O que aconteceu ali foi que, quando ele recebe essa má notícia, ele teve medo, mas ele resolveu buscar a Deus. Se nós quisermos vitória nas nossas vidas, nós precisamos resolver buscarmos a Deus. E Josafá reuniu toda Judá e colocou o povo em oração e jejum. E depois você pode ler esse texto, você vai ver o que aconteceu ali. No dia seguinte, Deus manda Josafá descer pela ladeira de Ziz, para que ele pudesse se encontrar com os 3 exércitos que vinham contra ele. Josafá obedeceu a Deus. O texto diz que ele acorda de madrugada e ele desce. Mas ele não desce com armas, porque Deus não permitiu que eles levassem armas. Deus mandou ele levar os levitas, Deus mandou ele levar os cantores para descerem a ladeira de Ziz, louvando o nome do Senhor. Essa foi a arma de Josafá. Então no dia anterior teve medo, no dia seguinte Josafá estava cheio de coragem, porque a graça do Senhor envolveu Josafá e os seus homens. Então eles descem em direção aos inimigos. Então veja que Josafá estava com o seu coração, no momento o coração dele estava amargurado, temeroso. Qualquer um de nós, se passarmos por uma situação dessa, também ficaremos assim. Mas o que eu quero deixar, eu quero ressaltar aqui, são 2 coisas. Primeira coisa é que Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor, juntamente com todo Judá. E a segunda coisa está no versículo 14. Veja só: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos a todo Judá
e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então Josafá agora recebe uma palavra. Para descer a ladeira, ele recebe essa palavra poderosa do Senhor, dizendo que a batalha não era mais dele, mas do Senhor. E estamos passando por uma situação parecida na nossa nação. Sabemos que a nossa luta não é uma luta entre homens. Sabemos que é uma questão partidária, porém não com homens. É uma luta, uma guerra espiritual. Tanto é que, quando nós olhamos para esse momento do Brasil, que podemos dizer assim, é um momento político. Não é um momento político. É um momento espiritual, uma guerra espiritual. E se fosse um momento político, nós íamos ver os planos de governo sendo estampados. Mas os planos de governo, você já viu os planos de governo? O que está sendo estampado? De um lado, Deus, pátria, família e liberdade. E do outro lado, liberação de aborto, de drogas, ideologia de gênero e outras coisas mais. Então não é uma questão política, é uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual precisamos entender que nós não temos que ficar contra as pessoas, mas contra o espírito que está por trás delas. Pessoas são movidas espiritualmente e elas nem sabem que elas estão sendo movidas espiritualmente. Por isso nós devemos orar, por isso nós devemos clamar, por isso nós precisamos da presença de Deus. O que aconteceu nos dias de Josafá também foi uma guerra espiritual. Josafá venceu a guerra, porque ele entendeu. Então ele orou, ele clamou ao Senhor, e o Senhor levanta o profeta para dizer: Josafá, todo Judá, olha aí, essa guerra não é de vocês, essa peleja é minha. E se nós quisermos que Deus tome posse, ou venha intervir nessa situação, nós precisamos clamar a Deus. E Deus é interessante, sabe por quê? Porque Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele escuta o clamor do seu povo. Então clame, então ore, então busque a presença de Deus. E é Ele quem vai trazer a vitória. É Ele quem vai derramar a graça. É Ele quem vai derramar o poder. É Ele quem vai mover toda essa situação com o seu braço forte. E vai trazer a vitória. Então, nada de ficar de guerrinha, de briguinha na internet, nada de ficar de mal com as pessoas. Deixe as pessoas. Se elas querem seguir esse caminho, deixe. O país é democrático, nós temos que usar a democracia que temos. Temos que dobrar os joelhos. Temos que jejuar, temos que clamar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Temos que pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que perdoe os pecados da nossa nação, do nosso povo. Esse é o nosso pedido para Deus. E Ele quer isso. Deus quer ter
relacionamento conosco. Deus quer nos abençoar, Ele quer trazer a sua prosperidade ao nosso povo. Mas nós precisamos entender que nós não estamos lutando contra pessoas. É uma guerra totalmente espiritual. Para você ter certeza disso, veja só, 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aí ele diz: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa casa era o templo, mas hoje o templo somos nós, a casa somos nós. Então, peraí, o Senhor nos escolheu, Ele nos santificou, para que em nós esteja perpetuamente o nome do Senhor. Então, se você quer ver vitória na nossa nação, se você quer experimentar dias melhores, clame ao Deus Todo-Poderoso e Ele vai abençoar a sua vida e vai abençoar a nossa nação. Amém? Eu quero orar. Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra, que Ele derrame sobre nós sua graça, que Ele derrame o seu poder sobre nossas vidas. Senhor, nós louvamos o teu nome, pedimos a Ti que derrame sobre nós tua graça e poder. Que o Senhor possa encher os nossos corações, Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, a entender toda a situação que estamos passando. Que não venhamos, Senhor, ter nos nossos corações raiva das pessoas, mas que possamos entender que estamos numa guerra espiritual. Como diz, Senhor, lá em Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20, quando o apóstolo Paulo estava ensinando o povo de Éfeso, dizendo para eles que eles estavam numa guerra espiritual, contra principados e potestades. Não era contra sangue, não era contra carne ou sangue, mas era uma guerra espiritual, e é o que nós estamos atravessando agora, Senhor. Pai, mas que esse inimigo chamado Satanás caia por terra em nome de Jesus, que todos os seus planos, seus projetos contra a nossa nação, Senhor, sejam aniquilados, que a nossa nação, Pai, seja abençoada e seja guardada pela Tua mão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa nação, que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pedimos a Ti que esteja conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, e agora peço a Ti que nos conduza em segurança aos nossos lares, que sejamos abençoados e guardados, tenhamos uma noite de paz, Pai, um sono reparador, e nós oramos em nome de Jesus. Igreja de Cristo, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, desde agora para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém. Deus abençoe rica e abundantemente.